Oi, gente! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou responder algumas perguntas de vocês que vocês me mandaram. Eu coloquei uma caixinha de perguntas lá nos meus stories do Insta, que pra quem não conhece eu tenho um Instagram que é o @doestudos, que é um Instagram de estudos, um Instagram. E eu coloquei várias caixinhas de perguntas pra vocês ao longo da semana passada, se eu não me engano. E vocês mandaram várias perguntas, eu selecionei 25, acho que foi 25, e eu vou responder aqui pra vocês. Então é isso, se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo novo. É isso e bora pro vídeo! Então, gente, eu tô aqui com o meu tablet, que eu separei as perguntas aqui, uma colinha, né, senão eu não ia lembrar. Então, assim, já vou começar falando algumas informações principais sobre mim, porque teve gente que perguntou e também pode ter gente nova. Meu nome é Maria Eduarda, eu tenho 16 anos, estou no 2º ano do ensino médio e moro no Rio de Janeiro. Então, assim, as principais informações. Então, assim, a primeira pergunta que vocês fizeram foi por que eu sempre digo que eu sou grossa. Porque, assim, eu não pareço, mas eu sou grossa porque eu sou muito impaciente com as coisas. E aí, às vezes, eu acabo sendo grossa mesmo sem querer, sabe? Sem perceber. E aí as pessoas falam muito que eu sou grossa por causa disso. Mas não é de propósito, sabe? Às vezes sai sem querer e eu nem percebo. Mas então é por isso. Mas eu acho que vocês não conhecem esse meu lado. Mas eu sou grossa, sim, nesse aspecto, assim. A segunda pergunta é, qual a segunda opção depois de medicina? Porque, assim, eu já falei pra vocês inúmeras vezes que eu sempre quis ser médica, é o meu sonho desde pequena, mas vou começar uma coisa que tem algum tempo que eu tô pensando, assim, não em mudar, mas assim, a gente precisa ter sempre uma segunda opção. Eu tenho fé que eu vou conseguir passar pra medicina, numa federal, mas a gente tem sempre ter uma segunda opção. E a minha segunda opção é biomedicina, que eu já tenho pesquisado bastante, eu gostei muito também. Então, minha segunda opção é biomedicina. A terceira pergunta é, faz lettering há quanto tempo? Então, eu comecei a fazer lettering no início do StudyGram, desde que eu comecei o StudyGram, que foi ano passado, dia 17 de junho. Então, desde 17 de junho de 2020, eu faço lettering, eu treino todos os dias, uso lettering pra tudo, nos meus resumos, tudo mais, e é isso. A quarta pergunta é, para o que você usa o tablet? Quem não sabe, eu tenho um vídeo aqui no canal que eu falo tudo sobre o meu tablet, eu vou deixar aqui nos cards. Não sei qual lado é, sim, sítio da blogueira, né? Mas eu não sei qual lado aqui realmente dos cards, mas eu vou deixar aí pra vocês. Que eu tenho um vídeo, né, só sobre falando sobre o meu tablet. Eu tenho esse tablet aqui, que é o Galaxy Tab S6 Lite da Samsung. E eu uso, lá nesse vídeo, como eu falei, eu mostro também todos os aplicativos que eu uso, as funcionalidades deles e tudo mais, mas resumindo, eu uso basicamente para estudos e, lettering, digital, essas coisas assim. É basicamente para estudos, tem vários aplicativos, faço resumo aqui no tablet, porque, pra quem não sabe, esse tablet vem com essa S Pen, que é uma canetinha, né? E aí dá pra fazer resumos aqui, enquanto eu assisto vídeo aula e essas coisas. Então é basicamente pra isso que eu uso. Quinta pergunta. Fala mais sobre a carreira que você quer seguir, por quais motivos? Então, como eu falei pra vocês, eu sempre quis ser médica. Não sei de onde que surgiu essa vontade, mas assim, a minha vida inteira eu sempre quis ser médica. Desde pequena eu falava que eu queria ser pediatra. Hoje, assim, não quero ser pediatra, mas eu sempre falei que eu queria ser médica. Eu tenho muita vontade de ser cirurgiã. E, como eu falei, agora também tô voltada um pouquinho pra biomedicina. Então, é basicamente isso. Sexta pergunta. Você prefere quais tipos de caneta? Assim, óbvio, gosto muito da brush pen. Gosto das brush de ponta pequenininha. Gosto muito de fazer esses letterings pequenininhos também. E, assim, de caneta de escrever pra corpo de resumo, eu gosto muito das canetas em gel. Eu não uso muito caneta esferográfica e eu só uso caneta preta pra fazer resumo, anotação, qualquer coisa, eu só uso caneta preta, não uso mais caneta azul. Já usei muito, mas agora só caneta preta. Então, respondendo a pergunta, caneta em gel. Sétima pergunta. Você irá fazer o Enem? Então, eu vou, como eu falei, eu tô no 2º ano do ensino médio. Era pra eu ter feito o Enem do meu primeiro ano, né? No caso, o Enem foi esse ano, mas seria do ano passado.
Vocês entenderam. Mas eu não fiz, eu até paguei a inscrição e tal, tudo mais. Eu ia, só que eu não vi muita necessidade, sabe? Eu não ia fazer pra valer, eu ia fazer como treineira. Aí minha mãe ficou com medo e tal de aglomeração e essas coisas. Aí eu resolvi nem ir. Mas esse ano, segundo ano do ensino médio, eu vou fazer assim. Esse ano e no terceiro, óbvio. 8ª pergunta. Com quantos anos você virou mocinha? Então, foi com 12 anos, se eu não me engano. E assim, eu não me lembro onde é que eu tava, como é que foi minha reação. Não me lembro de nada disso, juro por Deus. Não consigo me lembrar, mas foi com 12 anos. Próxima pergunta. Você tem algum problema de saúde? Então, gente, problema, assim, grande de saúde, não, nunca tive. Eu também nunca fiquei, assim, super doente, de ter que ficar internada em hospital, essas coisas assim. Eu sempre fui muito de boa em relação à saúde. A única coisa que eu tenho é desvio na coluna e colesterol alto, mas colesterol alto é genética, então mais de boa, assim. Mas só isso mesmo. 10ª pergunta. Qual foi a última vez que aglomerou? Então, gente, se não me falha a memória, foi no aniversário do meu ex-namorado ano passado, que ele deu uma festa. Se eu não me engano, a festa foi dia 7 de março. E aí eu parei de sair a partir do dia 16 de março. Então, assim, nesse meio tempo do dia 7 ao dia 16 eu não saí muito, não. Então, acho que foi a última vez que eu estive em ambientes, assim, com muita gente. A próxima pergunta é: você vai tomar vacina quando chegar na sua idade? Claro, né, gente? Meu braço aqui já tá prontinho pra vir a vacina. Se eu não me engano, aqui no Rio, de acordo com o calendário aí que eu vi, vou tomar em setembro, que é 16 anos, mulheres, que é em setembro. Então, tô preparada. Para de gritar! Vai dar pra ouvir sua voz. A próxima pergunta é: matéria que mais gosta e que menos gosta? Então, acho que eu já falei isso várias vezes pra vocês, mas a que eu mais gosto é biologia. Sempre gostei, sempre vou gostar. Também gosto muito de inglês. E matéria que eu menos gosto é sociologia e filosofia. Gente, nunca gostei. Essas coisas assim, sabe? Com muita história. História e geografia também não gosto. Mas acho que o principal é sociologia e filosofia. Detesto. Pergunta número 13. Seus pais são separados? Então, gente, nunca estiveram juntos. Desde que eu nasci, eles nunca estiveram juntos. Então, cada um no teu canto. Próxima. Namora? Então, não namoro. Já namorei, mas no momento não tô namorando. Pergunta número 15. Já quebrou algum osso? Então, já quebrei aqui, ó, nessa mão direita, aqui nesse ossinho aqui, eu já quebrei. Que foi uma vez que eu tava jogando queimado. E aí eu joguei a bola e corri de costas, aí eu caí, apoiei essa minha mão no chão e quebrou aqui. Aí eu tive que ficar usando gesso até aqui. Eu quebrei só isso e tive que ficar usando gesso até aqui. Eu acho que eu já até contei isso pra vocês naquele vídeo que eu falo 50 fatos sobre mim. Mas enfim, só esse dedo mesmo. O resto eu nunca quebrei mais nada. Próxima. Se você pudesse mudar alguma coisa em você, o que seria? Físico, assim, na aparência. Gente, eu sou muito de boa com isso, sabe? Sou bem... Bem o que, Maria Eduarda? Próxima pergunta. Se você pudesse mudar alguma coisa em você, o que seria? Físico. Então, gente, acho que nada, porque sou muito de boa, sabe? Com isso, com a minha aparência e tal. Acho que eu não mudaria muita coisa, não. Porque assim, se eu tivesse que realmente mudar alguma coisa, acho que seria minha canela. Porque eu tenho a canela muito fina. Mas, de resto, acho que nada. 17. Um sonho material. Então, gente, acho que no momento, nada. Não tem muita coisa que eu queira agora, não. Que é o quê? Gostaria de um MacBook. Assim, mas... nada demais, eu acho. Acho que é isso. Próxima. Quantas escolas você já estudou e qual mais gostou? Então, eu já estudei em 6 escolas. Ó, já estudei na MAB, no Angelorum, no Pense, no Intelectus, no Tamandaré e agora na FATEC. E a que eu mais gostei, assim, até eu sair de lá, era o Angelorum. Acho que foi. Próxima.
Como você faz pra ser autoconfiante? Então, gente, eu acho que isso é uma coisa que você vai aprendendo, né, a ser. Cada situação que você passa na sua vida, você vai aprendendo a confiar em si mesmo, acreditar que você consegue fazer as coisas. Então, isso é uma coisa que você vai aprendendo a cada dia, cada situação que você vai enfrentando. Acho que é isso. 20. Como você organiza as suas fichas? Então, depende do que você quis dizer com essa pergunta. Como que eu organizo, tipo assim, como é que eu uso as minhas fichas ou onde que eu guardo elas? Então, como que eu uso, eu só vou, tipo assim, por exemplo, eu tô fazendo um resumo, aí acabou, já escrevi na folha inteira, sobrou só um pouquinho do conteúdo pra eu escrever. Aí eu vou e pego uma ficha pequena, porque aí eu não preciso gastar uma folha toda de novo, entendeu? Essa é uma das vezes que eu uso. Também uso pra fazer, assim, resumos pequenos, anotar fórmulas, essas coisas assim. E pra guardar, as em branco eu deixo em uma pastinha que eu tenho, pequenininha, que basicamente eu uso as fichas pequenininhas, né? Não uso muito daquelas grandes. Então tem uma pastinha que eu deixo as em branco, que é uma pasta menor. E tem essa outra aqui. Essa outra pastinha aqui, que eu deixo todas as fichas. Tem aqui as maiores e as menores. Inclusive, olha, essas menores eu fiz isso daqui, que eu vi lá no perfil da Liara, no canal dela, não me lembro onde que ela falou. Ela usa essas argolinhas assim, ela vai furando as fichas e vai colocando, aí fica tudo juntinho. Aí eu aderi, gostei também e fiz. Aí eu deixo elas aqui juntinhas. E as maiores estão soltas aqui dentro da pastinha. Próxima pergunta. Qual o seu método de estudo preferido? Então, eu normalmente estudo, não sei se é bem um método, mas normalmente eu estudo assim. Eu assisto a videoaula no YouTube ou em alguma plataforma, essas coisas assim. Assisto a videoaula, faço anotação sobre a videoaula, as coisas que eu acho mais importante. E essa anotação, normalmente, eu faço aqui no tablet. Então, aqui, ó, eu tenho várias pastinhas. Eu uso no Samsung Notes mesmo, que é o do próprio tablet. Tem várias pastinhas aqui, uma pra cada matéria, tá vendo? Coloridinhas. E aí eu vou anotando a matéria. Então, eu sempre gosto de usar, assim, o fundo na cor preta, ó, quadriculado. E aí eu vou anotando, entendeu? As coisas que eu acho mais importantes da videoaula. Aí depois eu faço um resumo, assim, aí eu vejo algum outro livro, alguma outra fonte, ou PDF que o professor tenha mandado, alguma coisa assim. E aí eu vou juntando as informações e faço um resumo. E depois eu faço exercícios, né? É basicamente isso. 22. Você estuda quantas horas por dia? Então, gente, eu não sei, assim, ao todo quantas horas eu estudo, porque eu estudo praticamente, assim, eu tenho aula, né, praticamente o dia todo da escola. Então, eu só tenho intervalos de 1 hora entre cada aula. Também dependendo do dia. Tem alguns que aí eu não tenho aula na parte da manhã e dá pra eu estudar mais. Mas quando, assim, eu tenho aula praticamente o dia todo, que eu só tenho os intervalos entre uma aula e outra, que é de 1 hora, eu acabo não estudando tanto, porque aí nesses intervalos eu levanto, como alguma coisa, bebo água, estico as pernas um pouco, porque eu fico o tempo todo sentada. Então, assim, ao todo eu não sei quantas horas não. Vou começar a calcular, depois eu respondo pra vocês. Pergunta número 23. Você já fez publi no Instagram? Ainda não. Publi, assim, tipo, de pagar com dinheiro mesmo, não. Eu faço só essas parcerias, permuta mesmo, que eles me mandam os produtos e eu faço a divulgação. Só isso. 24. Você gosta mais de séries ou filmes? Então, séries, com certeza. Assim, eu prefiro séries, mas assim, não é que eu não gosto de filmes. Eu também assisto vários filmes, mas eu acho que eu assisto muito mais séries, sabe? Eu acho que um dia eu até coloquei lá nos meus stories uma listagem de todas as séries que eu lembrei, né, que eu já assisti. E assim, foram muitas. Eu assisto muitas séries mesmo, então acho que eu prefiro série. Última pergunta. Está lendo algum livro? Então, gente, eu sou muito do tipo de pessoa que começa a ler o livro e para, entendeu? Então eu tava lendo o segundo livro de Acotar, né, que é A Corte de Névoa e Fúria, isso. Eu tava lendo ele, mas aí eu parei no meio do caminho e comecei a ler outro livro que é Seja Foda, que é mais assim de desenvolvimento pessoal, essas coisas assim. E eu parei. Tem uns dias que eu tô sem ler ele, mas eu tenho que terminar porque ele é fininho. Então dá pra terminar rápido.
se eu não parar no meio de novo, mas é isso, tá indo. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Acho que eu respondi, assim, bastante pergunta, bastante dúvida que vocês têm. E se vocês quiserem que eu traga mais vídeos respondendo perguntas de vocês, é só deixar aqui nos comentários ou me manda lá no Insta, que vou deixar o link aqui na descrição. Então, é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever aqui no canal, comentar, compartilhar. E é isso. Um beijo e até a próxima!